Guabiruba começa a receber os primeiros imigrantes colonizadores no dia 19 de agosto de 1860. Era mata selvagem, né? Era selva, né? Tinha índios, tinha animais, bichos. Quando os imigrantes chegaram em Guabiruba, que então era a colônia de Brusque, por volta de 1860, eles encontraram uma floresta para desbravar e alguns indígenas que na época ocupavam essa área aqui da Sibéria, inclusive houve alguns conflitos aqui na Sibéria. Nós tínhamos os indígenas, lá não estava ocupado como algumas outras regiões de Brusque. Eram indígenas mesmo, mas os relatos não são relatos tão severos em relação aos indígenas. Nós temos que pensar que os índios Xoclen habitavam, né? Mas de forma geral os escritos, principalmente através de cartas, nos mostram que para aquela região a relação com os indígenas não foi uma coisa assim tão combativa. Teve outras regiões que foi bem pior. Eles vinham de navio, muitas vezes acontecia uma troca de navio ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo, para depois chegar até Itajaí. Lá havia um barracão de imigrantes também, onde essas pessoas que chegavam de navio eram acomodadas com as suas famílias para descansar um pouquinho e também para receber alimentação e ver as condições adequadas de circulação dos barcos pelo rio Itajaí-Mirim. Há que se lembrar que não haviam estradas, estando em condições de subir, então eles vinham de barco até Brusque. Normalmente esta vinda de Itajaí até Brusque levava de 5 a 6 dias. Eles iam parando durante a noite também e assim eles chegavam. Chegando aqui em Brusque, nós tínhamos o barracão dos imigrantes instalado mais ou menos onde é hoje o Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque. Então Brusque já tinha fazendas, já tinha moradores, entre eles Pedro Werner, que foi a pessoa então que recebia esses primeiros imigrantes e alojava nas suas instalações, nos seus ranchos. Eles saíram, ou meio assim, tiveram que sair de lá, famílias enormes, sem emprego, não tinha, a industrialização estava iniciando, safras cada vez menores e piores, e essas famílias começaram a ter grandes necessidades e iniciaram a debandada mundo afora. Eles eram agricultores, lavradores, e a região de onde eles vieram naquele momento passava muita necessidade. Entre as famílias mais antigas que ainda têm representação em Guabiruba, vieram os Schlindwein, os Riffel, os Ebeli, que vieram ocupar a região do Sterntal, a princípio a região de Guabiruba Sul. Era uma luta constante de sobrevivência, né? Principalmente para os que vieram para cá e para a primeira geração. Outras comunidades depois começaram a ser ocupadas mais representativamente por famílias de origem italiana. Guabiruba vai receber apenas uma localidade colonizada por italianos, que é o Lajeado Alto, que também se comunica com Planície Alta, então aquela região apenas vai receber italianos também agricultores, que se estabelecem e estão lá até hoje. Aquelas famílias vão viver da agricultura. Aí na segunda geração já começou a mudar porque se percebia o fruto do trabalho, né? E a organização, né? É um povo que tinha sede de trabalhar, tinha sede de empreender, né? E por isso que talvez hoje a nossa região é bem sucedida, porque isso está no sangue, né? A sociedade foi se organizando, né? Eles iniciaram com moinhos, tafonas, serrarias, olarias, enfim, profissionais liberais, né? Carpinteiro, marceneiro, pedreiro e assim por diante. E não eram só os agricultores que construíram a Guabiruba, foram todos esses, né? Também tivemos aqui os poloneses, que moraram na região do Sterntal e da Sibéria. Esses poloneses vieram da região de Lodz, na Polônia, e esses sim eram artesãos. Se os alemães e os italianos eram agricultores, os poloneses não eram. Eles eram tecelões, eles sabiam
tecer. Mas mesmo assim eles foram instalados lá na antiga Guabiruba Norte Alta, hoje bairro Aimoré, e lá começaram a viver, mas a coisa não deu certo porque eles não sabiam lidar com a terra. E trouxeram também os seus teares manuais, na mão mesmo, né? Não dando certo ali, eles se dirigiram a Brusque, onde era o centro econômico, procurar alguém que quisesse, então, acreditar no potencial deles e criar uma indústria. Os poloneses responsáveis pela implantação da indústria têxtil a pedido do cônsul Carlos Renault. Carlos Renault, então, encampa essa proposta e esses tecelões, em conjunto com ele, que tinham dinheiro, e eles a mão de obra, o serviço, a expertise, vão começar a desenvolver a indústria têxtil. Então, nasce em Brusque a indústria têxtil Carlos Renault, a primeira fábrica de tecer, com essa mão de obra, essa expertise desses poloneses vindos de Lodz. Esses tecelões de Lodz foram aproveitados pelo primeiro empreendedor, né, de Brusque, que era o cônsul Carlos Renault. Eram poucos esses tecelões, uns 5 ou 6 que entendiam, né, dessa técnica. Mas, inicialmente, eles produziam tecidos através de teares rudimentares, artesanais, que não era o suficiente, não era para competir com o mercado internacional. E também eram poucos esses tecelões de Lodz. O que então, cônsul Carlos Renault fez? Com o conhecimento desses primeiros tecelões, eles orientaram, ensinaram os demais colonos a também desenvolverem essa técnica e trabalharem junto dessa primeira fábrica de tecidos, Carlos Renault. Mas o desenvolvimento da indústria têxtil mesmo veio após a aquisição de teares mecânicos, mesmo usados, antigos, da Inglaterra. Isso vai mudar toda a história de Brusque e região, porque essas pessoas começam a produzir para a indústria têxtil e as pessoas também começam a vir a trabalhar aqui. Aí nós vamos ter o lavrador também industrial, né? O lavrador empregado, aquele lavrador que durante algumas horas do dia trabalha na sua lavoura e nas outras ele vai trabalhar na fábrica. Isso foi durante muito tempo, assim, muito tempo. Guabiruba foi grande fornecedora de mão de obra para as nossas indústrias, começando então pela Renault, Bittner e Schlesser. E a possibilidade na época era muito difícil, até por falta de energia elétrica, que hoje para nós é uma coisa, nem se lembramos mais como é ficar sem energia, né? Mas na época não tinha, então era tudo tocado à força d'água. Quem tinha a possibilidade na sua propriedade de fazer um desvio de um ribeirão, de alguma coisa, para ter uma roda d'água para mover aquele moinho, né, aquele empreendimento, e outros então usavam a força animal, a tração animal, né? A implantação da energia elétrica partiu da iniciativa de um industrial, de um empresário, que foi Johann Bauer, hoje conhecido como João Bauer, que inclusive denomina a rua em Brusque. E ele teve a iniciativa de instalar então uma hidrelétrica aqui em Guabiruba Sul, que através de cabeamento, mais ou menos uns 14 quilômetros de fio, levou até os primeiros postes que hoje seriam na Rua das Carreiras, que eles falavam, hoje em dia é Ercílio Luz. Lá então esses cabos foram erguidos para postes e levados até a sede do município, da Prefeitura Municipal, onde se acendeu a primeira luz, a primeira lâmpada elétrica dentro de uma repartição pública em 1913. E a partir daí, aos poucos, porque era também um recurso caro, a energia elétrica passou a fazer parte das famílias e principalmente das indústrias, como a indústria Renault, inclusive, lá na Rua Nova Trento,
passou a contar com energia elétrica já a partir de 1913. O meu avô, Carlos Boas, foi uma pessoa muito além do seu tempo. Quando jovens como ele sequer conseguiam sair do bairro Aimoré, né, do distrito da Guabiruba, para ir à cidade, como se chamava antigamente, ou seja, para Brusque, ele foi a Blumenau estudar para ser professor. Ele se mostrou também uma pessoa muito empreendedora, né? Ele diversos estabelecimentos comerciais, como fecularias, como olarias, alambiques, etc. e tal. Em 1935 foi fundada a primeira cooperativa, na época ainda era Brusque, chamada de Cooperativa dos Agrários de Brusque, com responsabilidade limitada, tá? Isso foi em 1935. Foi no primeiro momento a tapioca, tá? Onde os colonos forneciam a mandioca para transformar em fécula e a araruta para transformar em amido. E naquela época, essa cooperativa, ela fazia um trabalho bastante interessante já para a época. Veja a organização, o espírito de empreender, né? Isso era levado com carroças, tipo carretas com 4 cavalos, até no porto de Itajaí e era exportado. Tá? Depois, mais tarde, é que foi adquirido um caminhão Mercedes, na época se dizia Mercedes bicudo. Tá? Tinham 2 em Brusque, um da família Benvenuti e um da cooperativa. E como é que funcionava isso? Funcionava, os agricultores deixavam os seus gêneros, o que eles pretendiam vender lá, a cooperativa ela encaminhava isso para outros locais, para outros centros, como Brusque e Itajaí, e com isso os agricultores tinham renda e no final do ano sempre tinha aquela repartição da renda, né? Depois ele levou isso para a política, né? A partir de 1946, então, ele vislumbrou, né, que poderia fazer alguma coisa a mais por Guabiruba. E aí o que ele fez? Ele se envolveu na política e por 4 anos, a partir de 1946, por 4 legislaturas, ele foi vereador de Brusque, sempre ocupando cargos da mesa diretora, e no ano de 1960, o ano do centenário de Brusque, ele foi o presidente da Câmara de Vereadores. E nesse mesmo ano ele foi também, mas aí já procurando, visualizando, olhando o futuro, ele procurou, ele foi candidato a prefeito de Brusque. Tá? Mas isso para conseguir juntar votos para o projeto dele, o projeto maior, que era a emancipação de Guabiruba. Ele sabia que ele iria perder a eleição de Brusque, né? Ele disputou com pessoas importantes, influentes, né? Como o Ciro Gevaert, que ganhou a eleição, como o Dr. Francisco Daligna, que foi o segundo colocado, mas houve esse acordo entre eles que, se ele fosse candidato, eles iriam ajudá-lo no projeto maior do Carlos Boas, que era emancipar. Guabiruba, na época, era um distrito de Brusque, né? Então, seria óbvio que, a princípio, o Carlos Boas seria o seu primeiro prefeito, mas ele não queria ser prefeito provisório. Ele quis ser prefeito eleito. Tanto é que aí houve o prefeito provisório, seu Henrique Dirschnabel, por 6 meses. O meu avô, ele foi industrial e comerciante, dono de um dos principais comércios da cidade, no centro da cidade. Na verdade, ele foi escolhido por lideranças comunitárias na época para assumir a prefeitura como primeiro prefeito durante o mandato do Carlos Boas em Brusque. Apesar da resistência do meu avô, né, que ele não quis assumir esse encargo, mas como não havia outra pessoa, né, nesse sentido, ele acabou aceitando e o nome dele foi homologado e levado ao governador do estado, que então nomeou
o meu avô, Henrique de Schnabel, como primeiro prefeito da cidade de Guabiruba. A posse se deu, né, na casa do senhor Leo Corman, né, onde o juiz Dr. Ivo Cel empossou o meu avô. O meu avô, então, empossado, instalou a prefeitura, a primeira prefeitura, no prédio da antiga Kohler e Companhia, né? E de lá, com o auxílio do meu tio, professor Mário de Schnabel, ele, depois de instalada a prefeitura, foi incumbido, né, de organizar o município. E em outubro daquele ano mesmo ainda ocorreram as eleições, aonde o Carlos Boas então venceu com uma esmagadora maioria de votos e se sagrou primeiro prefeito eleito da Guabiruba. João Boas foi professor durante 50 anos, entre 1866 e 1916. Né? Ele começou também na escola Germano Brandt, essa que eu me referi, que é a escola mais antiga daqui, né? Eu digo que os pais, como eu mencionei antes, os pais tinham uma grande responsabilidade em relação à educação. O que une um povo? O que caracteriza um povo? A sua cultura, a sua língua, a sua gastronomia, isso tudo nós temos presentes ainda na Guabiruba, de forma muito clara pelo associativismo. Cada etnia que aqui chegou trouxe consigo os seus costumes, as suas tradições, o seu folclore, o seu modo de ser. Os alemães trouxeram para a área mais do vale todo o seu capricho já na área do cultivo dos seus jardins, né? O seu capricho de lidar com a cidade. Por isso Guabiruba é uma cidade tão bonita. Guabiruba ainda preserva várias casas em estilo Enxaimel. Elas foram construídas pelos próprios técnicos, né, na época, porque os imigrantes trouxeram em sua bagagem os ofícios, né, da sua terra de origem, certo? Muitos eram marceneiros, outros carpinteiros e assim por diante. Então esses profissionais é que construíam essas casas de enxaimel, que eram poucos, mas com a madeira retirada da própria natureza aqui do local. Em Guabiruba sempre foi mais cultivada a cultura alemã, através do grupo de dança alemão, né, da culinária e das festas que nos reúnem, né? Eu comecei com crianças na minha casa, um grupo de crianças que eu ensinei alemão. E depois, aos poucos, aquilo foi indo, onde depois as pessoas foram sabendo que eu ensino alemão. Então a gente se reúne em redor dessa mesa grande e o pessoal começa a conversar um pouco e depois a gente vai cantando, né? Então a gente, geralmente, muitos não sabem bem ainda a pronúncia do alemão, a gente traduz, né? E explica um pouquinho, né, sobre o canto que a gente vai cantar. A identidade de Guabiruba é muito forte, mas eu creio que um ponto fundamental disso é o voluntariado de Guabiruba. As pessoas se unem para fazer uma coisa, vão fazer cuca. Você encontra pessoas de tudo quanto é idades, e lá fazendo cuca, isso aprende de pai para filho, de mãe para filha. Como é que a mãe faz? Isso é passado de gerações e gerações. Isso já de sempre que eu me lembro, é feito cuca na Guabiruba. E o pessoal sempre gosta de cuca. Eles gostam muito de comer cuca com salgado, né? E a cuca mais que eles querem aqui assim, é coco, de farofa puro, nata vai muita. No começo, quando a gente começou a trabalhar aqui, a gente comprou isso tudo aqui, não era servido marreco. Naquela época era frango e churrasco. O marreco que a gente começou foi na época que o pessoal da Guabiruba, os mais colonos, criaram nas lagoas, roceira ou lagoa. E daí ofereceram e a gente fez o teste. Depois não tinha mais marreco que chega para comprar. E até hoje não pode passar nem uma segunda, nem um fim da semana se não tiver marreco.
não está certo. Os italianos trouxeram consigo a cultura da culinária, mas também a dança, o jogo da mora, a alegria, o jeito de falar com as mãos, né? Que eles se reuniam todos os sábados à tarde, entre as famílias, entre os vizinhos, para jogar mora. Mora é um jogo matemático italiano que é muito interessante. E isso também, os alemães também aprenderam, né? Meu avô jogava mora. Isso você vê, quando eles se reuniam para isso, um passava para outra tradição, né? E os alemães se reuniam para fazer as suas festas, as pequenas festas. Uma das primeiras cervejarias da região foi na Guabiruba. Se reuniam para tomar cerveja depois da missa. Aqui em Guabiruba nós temos então o grupo folclorístico Tutti Buona Gente, que reúne todas essas características para levar a cultura italiana através da dança ao município de Guabiruba, à região, ao Brasil e como eles já fizeram até a Alemanha e a Itália. Os italianos já se instalaram aqui em cima, no Lajeado Alto, onde eles encontraram um local que se parecia muito com a Itália, de onde vieram, né, para o cultivo das uvas, a fabricação do vinho, né, e isso fez com que eles aqui primeiro se enraizassem, construindo a primeira capela, né, e que era o ponto primordial para que eles começassem a se reunir. A construção dessas pequenas capelas, como nós temos aqui o São Cristóvão, no entroncamento entre a rua Sterntal e a rua Kleinewinkel, foram construídas por iniciativa dos imigrantes alemães, que foram os pioneiros aqui da região, e fizeram isso pela dificuldade de se encontrar um templo, não existia um templo de acesso fácil. Então eles criaram essas pequenas capelas para poderem se reunir justamente nas áreas que são chamadas encruzilhadas, onde então convergiam as pessoas que moravam nessas comunidades, como aqui o Kleinewinkel, o Aimoré, Sibéria e Guabiruba Norte Alta, que hoje é a comunidade do bairro Aimoré. A religiosidade que os italianos trouxeram sempre foi muito forte e foi somado também à religiosidade que os alemães trouxeram. O que tem hoje muito forte na Guabiruba é a tradição do pensenicchio, que sempre teve em todos os anos na Guabiruba, nunca deixou de existir. O Natal sempre marcou eu muito na lembrança. Eu penso isso foi por causa do pensenicchio. Lembro quase todos os natais. Não lembro da minha região o Papai Noel Vermelho. Papai Noel Vermelho não tinha naquele tempo. O pai sempre fala que o Papai Noel Vermelho, ele nem conhecia Papai Noel Vermelho. Sempre tivemos aqui o pensenicchio nas nossas ruas. Uma das modalidades esportivas que os imigrantes trouxeram foi o tiro ao alvo. Nós temos a Sociedade Recreativa Guabirubense, que está próxima de fazer 100 anos. Ela ainda funciona hoje, ela ainda existe hoje. Eu lembro de competições que nós tivemos na sociedade, que envolvia, por exemplo, o Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque, a Sociedade Ipiranga de Brusque, né? E isso envolvia centenas de pessoas, né? Quando acontecia a festa chamada Festa do Tiro. A Paixão e Morte de Homem Livre, ela começou em 1981 com o trabalho de um religioso chamado João Luiz. Na época ele ainda estava na condição de fráter, né? Hoje já é um padre. Ele reuniu grupos de jovens para que fosse feito um trabalho de um musical para celebrar a Semana Santa de uma forma especial. Mas em 1986, um pequeno grupo de pessoas que já participavam daquele trabalho anterior se reuniu e resgatou todo o material que ainda havia sobrado de roupa, iluminação, cenário, e recomeçou esse trabalho dentro da igreja, de uma forma simples, dentro das celebrações da Semana Santa. Em 1997, visto que a necessidade era de acolher um maior número ainda de pessoas com qualidade e com um espaço para estacionamento, o espetáculo foi levado para o bairro Aimoré, onde está até hoje. Então, em muitas cenas, o público é inserido dentro do teatro, fazendo com que o espectador se torne parte da cena. Como, por exemplo, já foi apresentada a multiplicação dos pães, onde o público recebia os pães que Jesus multiplicava.
isso junta as pessoas. E sem pessoas não acontece nada, né? As pessoas é que fazem as coisas, né? E quando a gente faz em grupo as coisas, as ideias são criativas, se procura soluções, enfim. Né? Isso é o que eu acho que é o maior motivo, é o que move, é isso, né? Se você passar na frente da Maibal aqui em Guabiruba, está bem escrito lá, né? Ela está estaqueada aqui na Guabiruba, tendo dizeres: isso é uma amostra da força da cultura de nossa cidade. Quando a gente levantou a Maibal, todo mundo falou: vocês são loucos fazer isso, não vai dar certo. Então, uma resposta eu sempre falei assim: se os pessoas antigos conseguiam, por que a gente não consegue hoje, né? E foi muito tranquilo, foi muito fácil, porque na verdade apareceu muita gente para ajudar. Todos ajudaram a levantar ela. Como é manualmente, foi um espetáculo, as pessoas entenderam que o grupo faz as culturas e a cultura é aqui em Guabiruba. Temos uma associação na Guabiruba, chamada de Associação Catarinense de Intercâmbio e Cultura, abreviado ASIC, e nós temos em Karlsdorf-Neudhardt a Badische Brasilianische Gesellschaft, abreviado BSG, que é a Associação Badensa, né, de Baden, com o sul do Brasil. Guabiruba, esse tempo todo, vamos pensar, são 161 anos já que isso tudo começou, ela sempre se manteve fechada. É uma cidade em que os casamentos aconteciam entre si, italiano com italiano, alemão com alemão, né? Os poloneses se mesclaram. Então eu vejo que Guabiruba só tende a crescer, visto a quantidade e a qualidade do amor em que os artistas e as pessoas colocam naquilo que fazem na área de cultura. Seja no teatro, na música, no canto de coral, nos grupos vocais, no artesanato, tem tanta coisa bonita, tanta coisa de grande valor que é feito aqui, que já mostra o grande reconhecimento que os nossos artistas têm em diversos lugares. É interessante, a gente sempre fala assim, Guabiruba é um povo trabalhador, é um povo inteligente e um povo também que tem essa alegria de fazer as coisas da sua maneira. Às vezes as pessoas pensam que o alemão é um pouco fechado, o italiano é bem alegre. Mas na verdade é uma mistura disso tudo. Se você conhecer o povo é muito receptivo, o povo é muito organizado. Aí você tem o turismo, o ecoturismo, o turismo natural, né? Tem a gastronomia, que é de excelência, tem as apresentações culturais, tem o espetáculo Paixão e Morte em um Homem Livre, que é de uma riqueza, tem o Peliciníquel, que é o Papai Noel do Mato, que só tem na Guabiruba. Eles trouxeram isso com os imigrantes lá em 1860 e preservam, veja, eles preservam da sua originalidade. Eles preservam o dialeto badense, que muitos lugares de onde eles vieram já não falam mais. Então, na minha opinião, a Guabiruba caminha nesses dois sentidos que se completam, na verdade, eles não competem entre si. Isso é bom para a economia, dá diversidade, você tira aquela dependência de uma fonte econômica só, que seria a indústria. Então nós temos a indústria que vai ser cada vez mais forte e vamos ter a segunda fonte econômica no turismo, porque a cidade ela tem a cultura, né? Ela tem a diversidade e ela tem muita riqueza natural. E pela vontade, é um povo que tem muita vontade, eles não têm preguiça de trabalhar. Então eu vejo uma Guabiruba de muito sucesso mesmo. Então eles conseguiram preservar aquilo que identifica um povo, a sua cultura, a sua língua, a sua alimentação, os seus costumes, e ao mesmo tempo eles conseguiram se desenvolver na indústria, que são dois polos totalmente diferentes, né? Conseguiram fazer bem essa mistura e cuidar bem dela.